Olá, seja bem-vindo ao dia 189 da leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso, você está no canal de leitura bíblica anual. Antes de iniciarmos, peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura de Josué no capítulo 10, iremos a Salmos 142 e 143, iremos ao profeta Jeremias no capítulo 4 e finalizando a leitura de hoje, iremos a Mateus no capítulo 18. Aqui em Josué, no capítulo 10, nós vamos ver o dia em que o sol parou, nós vamos fazer a leitura também dos 5 reis amorreus que são mortos e também a conquista das cidades do sul. Essa leitura é bastante conhecida dos irmãos, que são leitores das Sagradas Escrituras, mas vale a pena reler ela. E você que nunca leu, preste bastante atenção, que é uma leitura bem conhecida e bastante proveitosa para o teu crescimento espiritual e também de compreensão das Sagradas Escrituras. Vamos à leitura? Josué, no capítulo 10. Sucedeu que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e tinha destruído totalmente, fazendo com Ai, seu rei, o que fizera com Jericó e seu rei. E todo o povo de Gibeão tinha feito uma paz com Israel, e estavam vivendo no meio deles. Ele e seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeão era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Orão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Derbe, rei de Eglon. Venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez paz com Josué e com os israelitas. Então os 5 reis dos amorreus, rei de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos. Cercaram Gibeão e atacaram. Os gibeonitas enviaram essa mensagem a Josué, no acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos, venha depressa salvar-nos, ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que vivem nas montanhas se reuniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de um dia, uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué apanhou-os de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel e lhe pôs uma grande derrota em Gibeão. Os israelitas os perseguiam na subida de Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles uma grande pedra de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia seguinte, no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeão. E você, ó lua, sobre o vale de Ai-Jalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jassar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes e nunca depois houve um dia como aquele. Quando o Senhor atendeu a um homem, sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo o Israel ao acampamento de Gilgal. Os 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. Avisaram a Josué que eles tinham sido achados numa caverna em Maquedá. Disse ele: rolem grandes pedras à entrada da caverna e deixem ali alguns homens de guarda. Mas não se detenham. Persigam os seus inimigos, ataquem-nos pela retaguarda e não deixem chegar às suas cidades, pois o Senhor, o seu Deus, os entregou em suas mãos. Assim Josué e os israelitas derrotaram por completo, quase exterminando-os, mas alguns conseguiram escapar e se refugiar-se em cidades fortificadas. O exército inteiro voltou então em segurança a Josué, ao acampamento de Mequedá, e depois ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Então disse Josué: abram a entrada da caverna e tragam aqui os 5 reis. Os 5 reis foram retirados da caverna. Então os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis e de Eglon, quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que os tinham acompanhado: venham aqui e ponham-se de pé ao pescoço desses reis. E eles obedeceram.
Disse Josué: Não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem para combater. Depois Josué matou os reis e mandou pendurá-los em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ao pôr do sol, sobre ordens de Josué, eles foram retirados da árvore e jogados na caverna onde haviam sido escondidos. Na entrada da caverna colocaram grandes pedras que lá estão até hoje. Naquele dia, Josué tomou Maquedá, atacou a cidade, matou o rei, a espada e exterminou todos os que nela viviam, sem deixar sobreviventes, e fez com que o rei de Maquedá e o que tinha feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele avançou de Maquedá para Líbina e a atacou. O Senhor entregou também aquela cidade e seu rei nas mãos dos israelitas. Josué atacou a cidade e matou a espada todos que nela viviam, sem deixar nenhum sobrevivente ali, e fez com que o rei o que fizera com o rei de Jericó. Depois Josué e todo Israel com ele avançou de Líbina para Laquis, cercou-a e atacou. O Senhor entregou Laquis nas mãos dos israelitas, e Josué tomou no dia seguinte. Atacou a cidade, matou a espada todos que nela viviam, como tinha feito com Líbina. No meio tempo, Orão, rei de Gezer, fora socorrer Laquis, mas Josué o derrotou, e ele e o seu exército, sem deixar sobrevivente algum. Josué e todo Israel com ele avançou de Laquis para Eglon, cercou-a e atacou. Eles a conquistaram naquele mesmo dia, feriram na espada e exterminaram os que viviam, como tinha feito em Laquis. Então Josué e todo Israel com ele foi de Eglon para Hebron e as atacou. Tomaram a cidade e feriram a espada, como também o seu rei e os seus povoados e todos que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Destruíram totalmente a cidade e todos que nela viviam, como tinham feito com Eglon. Depois Josué e todo Israel com ele voltou a atacar Debir, tomaram a cidade, seu rei, seus povoados e mataram a espada. Exterminaram e os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Fizeram com Debir e seu rei o que tinham feito em Líbina e o seu rei em Hebron. Assim Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Negueb e Cefelá e as vertentes, e derrotou todos os seus reis, sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo que respirava, conforme o Senhor, Deus de Israel, tinha ordenado. Josué os derrotou desde de Cádiz Barneia até Gaza e toda a região do Gósen, de lá até Gibeon. Também subjugou todos os seus reis e conquistou suas terras numa única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué retornou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. Vamos agora à nossa leitura para Salmo. Nós faremos a leitura hoje de Salmo 142 e Salmo 143. Essas duas aqui, a 142, é um poema escrito por Davi quando ele estava na caverna. Então é como uma forma de uma oração, uma forma de súplica. E também no Salmo 143 também é uma oração feita por Davi. Vamos a essas duas leituras? Salmo 142. Em voz alta clamo ao Senhor. Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, e ele apresenta a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu que conheces o meu caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, és tu meu refúgio. És tu que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão, e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Salmo 143. Ouve, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos à minha súplica. Responde-me, por tua fidelidade, por tua justiça. Não me leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. O inimigo persegue-me e esmaga-me ao chão, e ele me faz morar nas trevas, como os que muitos já morreram. O meu espírito desanima, o meu coração está em pânico, e eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras, e considero que as tuas mãos têm feito. Estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida, tenho sede de ti.
Apressa-te em responder-me, Senhor. O meu espírito se abate. Não esconde de mim teu rosto, e eu serei como os que descem a cova. Faz-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o teu caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em ti eu me abrigo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. Que teu bondoso espírito me conduza por um terreno plano. Preserva minha vida, Senhor, por causa do teu nome. Por tua justiça, tira-me desta angústia. E no teu amor leal, aniquila os meus inimigos. Destrói todos os meus adversários, pois sou o teu servo. Vamos agora ao profeta Jeremias. O profeta Jeremias, nós faremos a leitura do capítulo 4. Aqui no capítulo 4, nós vamos continuar lendo sobre a infidelidade de Israel. Nós vamos ver também sobre a invasão que vem do norte. Essa aqui é um importante capítulo do profeta Jeremias e que nós vamos fazer a leitura, tanto da rebeldia do povo de Israel, como também da invasão que viria do norte. Vamos à leitura? Jeremias capítulo 4. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se você afastar para longe de minhas vistas os seus ídolos detestáveis e não se desviar, se você jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por eles abençoadas e nele se gloriarão. Assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém. Lavrem os seus campos não arados e não semeiem entre os espinhos. Purifiquem-se para o Senhor. Sejam fiéis à aliança, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo por causa do mal que fizeram. Queimará e ninguém conseguirá apagá-la. Anunciem em Judá, proclamem em Jerusalém. Toquem a trombeta por toda essa terra. Gritem bem alto e digam, reúnam-se, fujamos para as cidades fortificadas. Ergam um sinal indicando Sião. Fujam sem demora em busca de abrigo. Porque do norte estou trazendo desgraça, uma grande destruição. Um leão saiu da sua toca, um destruidor de nações se pôs a caminho. Ele saiu de onde vive para arrasar a sua terra. Suas cidades ficarão em ruínas e sem habitantes. Por isso ponham vestes de lamento, chorem e gritem, pois o fogo da ira do Senhor não se desviou de nós. Naquele dia, diz o Senhor, os reis e seus oficiais perderão a coragem, e os sacerdotes ficarão horrorizados, e os profetas perplexos. Então eu disse, soberano Senhor, como enganaste completamente este povo e a Jerusalém, dizendo, vocês terão paz, quando a espada está sobre a nossa garganta. Naquela época, será dito a este povo e a Jerusalém, um vento escaldante que vem das dunas do deserto, sopra na direção da minha filha, do meu povo, mas não para aplainar e nem para limpar. É um vento forte demais que vem da minha parte. Agora eu pronunciarei as minhas sentenças contra eles. Vejam, eles avançam como umas nuvens, como seus carros de guerra, são como um furacão, e seus cavalos são mais velozes do que as águias. Ai de nós, estamos perdidos. Ó Jerusalém, lave o mal do seu coração, para que você seja salvo. Até quando você vai acolher projetos malignos no seu íntimo? Ouve-se uma voz proclamando-se desde Dan, desde os montes de Efraim. Se anuncia a calamidade. Relatem isso a essa nação e proclamem contra Jerusalém. Um exército inimigo está vindo de uma terra distante, dando seu grito de guerra contra as cidades de Judá. Eles a cercam como os homens que guardam o campo, pois ela se rebelou contra mim. A sua própria conduta e as suas ações trouxeram isso sobre você. Como é amargo esse seu castigo. Ele atinge o seu coração. Minha angústia. Eu me contorço de dor. Ó paredes do meu coração, o meu coração dispara dentro de mim. Não posso ficar calado. Ouvi o som da trombeta. Ouvi o grito de guerra. Um desastre depois do outro. Toda a minha terra foi devastada. No instante, das minhas tendas foram destruídas, e os meus abrigos no momento. Até quando verei o sinal levantado e ouvirei o som da trombeta? O meu povo é tolo, e eles não me conhecem. São crianças insensatas que nada compreendem. São hábeis para praticar o mal, mas não sabem fazer o bem. Olhei para a terra, e ela era sem forma e vazia. E para os céus, e a sua luz tinha desaparecido. Olhei para os montes, e eles tremiam.
e todas as colinas oscilavam. Olhei e não havia ninguém. Todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Olhei e a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades estavam em ruína por causa do Senhor, por causa do fogo da sua ira. Assim diz o Senhor: toda essa terra ficará devastada, embora eu não vá destruí-la completamente. Por causa disso, a terra ficará de luto, e o céu em cima se escurecerá, porque eu falei e não me arrependi, decidi e não voltarei atrás. Quando se ouve os cavaleiros e os flecheiros, todos os habitantes das cidades fogem. Alguns vão para o meio dos arbustos, outros escalam as montanhas. Todas são abandonadas e ficam sem habitantes. O que vocês estão fazendo, ó cidade devastada? Por que se veste de vermelho e se enfeita com joias de ouro? Por que você pinta os olhos? Vocês se embelezam em vão, pois os seus amantes a desprezam e querem tirar a sua vida. Ouvi um grito, como de uma mulher em trabalho de parto, com a agonia de uma mulher ao dar à luz ao seu primeiro filho. É o grito da cidade de Sião, que está ofegante e estende as mãos, dizendo: ai de mim, estou desfalecendo e minha vida está nas mãos de assassinos. Vamos agora à última leitura de hoje, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Aqui Jesus vai falar sobre o maior no reino dos céus, ele vai falar também sobre a parábola da ovelha perdida, ele vai falar como tratar a ofensa de um irmão e também ele vai tratar sobre a parábola do servo impiedoso. Vamos à leitura? Mateus capítulo 18. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, a colocou no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam, se transformem como uma criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele que por meio de quem elas aconteçam. Se a sua mão ou seu pé lhe fizer tropeçar, corte e joga fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés e ser lançado no fogo eterno. E, se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e joga fora. É melhor entrar na vida com um olho só do que tendo os dois olhos e ser lançados no fogo do inferno. Cuidado para não desprezar um só desses pequeninos, pois eu digo que os anjos destes no céu estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que vocês acham? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes indo procurar o que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que 99 de que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está no céu, não quer que nenhuma desses pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vá aí, a sós com ele, mostra-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leva consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão ou publicano. Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra também será desligado no céu. Também digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre a qual pedirem, isso será feito a vocês, por meu Pai que está no céu. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao irmão que ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que deseja acertar contas com seus servos. Quando começou a ser, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou:
Tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: Tenha paciência comigo, eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou-lhe lançar-lhe na prisão, para que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros deles, viram o que havia acontecido, ficaram tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor mandou chamar o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia com o teu conservo, como eu tive de você? E irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã, se assim Deus nos permitir, para mais um dia da leitura bíblica. Até lá.